Considere a equação, blá blá blá. Find the set of values of y for which this equation was real roots. Isso tu fez, né? A primeira. Sim. E você fez isso baseado no delta lá, né? Isso. Perfeito. Hence determine, então, né? Determine o intervalo da função range, no caso é o intervalo do domínio, né? Da função. Da imagem. Determinar a Não, imagem. range é. Bem, bem, tudo bem. Tu acha que tá certo. Range é a imagem. Eu falei besteira, tô confundindo os termos. Da função blá blá blá. Bem, a gente tem que encontrar a imagem dela, então. E tu não tem ideia de como fazer? Mais ou menos. Eu tava com algumas ideias, mas não Esse deu. símbolo tá meio estranho pra mim. F, dois pontos. Que isso, cara? Eu vi isso. Não sei, tá? Acho que é só uma notação diferente. Acho que é f de x. Tá bom, vou confiar em ti. É a Eu acho. primeira vez. Olha que eu já vi matemática nessa vida, hein? Primeira vez que eu Uhum. vejo essa notação. X ao quadrado mais x mais 1. Ok. E eu acho que a melhor forma de conseguir ver algo sobre essa função é fatorar a parte de baixo para buscar alguma simplificação, não é mesmo? Uhum. A grande questão é possível fatorar a parte de baixo? Existe algum valor que vai fazer a parte de baixo cortar com a parte de cima? Ou seja, dá para escrever ela como um x, um dos fatores como um x mais 1? Porque o 1 não zera, né? O menos, não, mas o menos 1 zera ou não zera? Não, menos 1 não zera. Eu acho que fatorar isso aqui não vai simplificar com nada aqui em cima. Então, eu acho que não é por aí. Mas de toda forma, vamos tentar encontrar raízes desse cara aqui. Existem dois números que multiplicados dão 1, somados dão menos 1? Acho que não tem raiz isso aqui, né? Eu tinha tentado achar uma raiz, mas também não tinha conseguido. Não tem raiz, não. Beleza. Não, mas isso é interessante, porque no mínimo ela vai estar para cima do eixo X, né? Uhum. Não vai aceitar valores de imagem negativa. A princípio, né? Porque esse cara aqui em cima pode trocar o sinal de todo mundo, né? A grande questão é, vamos encontrar coisas sobre esse cara e coisas sobre esse. Pensar no x mais 1. Eu quero x mais 1 maior. Bem, porque né, essa conta ela pode nos dar valores iguais a zero, negativos ou positivos, né? Uhum. Como é que a gente faz para essa equação toda dar zero? Simplesmente se o x for igual a zero. Concorda comigo? Então eu É, aceito zero tranquilamente. ué, se x fosse igual a zero, não Tô daria um falando besteira. simplesmente? Menos um. Agora sim. Beleza? Ué, menos um? Não. Sim, porque aqui não vai ficar menos um mais um zero? Tá. Se x for menos um. Tá, sim. Perfeito. Agora vamos querer positivos. Digamos que a gente queira f de x maior que zero. Então a gente tem duas possibilidades. Ou tanto a parte de cima quanto a de baixo são positivas, ou tanto a parte de cima quanto a de baixo são negativas. Ok? Uhum. Você disse que essa parábola aqui, e eu acho que você está certo, ela não cruza o eixo X, ela não tem raízes, né? Acredito que sim. Então a gente pode provar. Eu tenho quase certeza. Mas de fato, para que pelo menos as duas sejam positivas, queremos x mais 1 maior que zero, ou seja, o x tem que ser maior que menos 1. Então, se o x for maior que menos 1, aquele cara lá em cima vai ser positivo. E esse aqui, quando é que ele fica positivo ou negativo? Tem a ver com as raízes. Então, delta igual a p quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta deu menos 3. Então, ela nunca vai ser negativa, de fato. Sendo assim, quem definirá a imagem da função?
É simplesmente a parte de cima. Pelo menos quanto à questão do sinal, né? Agora, tem um detalhe. Essa função ali de baixo, ela pode evoluir de uma forma que vai fazer a nossa função tender a zero ou algo do gênero. Me diz uma coisa, tu não teria que ter aprendido cálculo para isso? Tipo, essa questão não é de prova, né? Do IB, né? São questões tiradas de past papers do IB, só que eventualmente vão cair na minha prova. Na tua prova da escola. Isso. Numa prova da escola que o professor não ensinou cálculo. A gente ainda não teve cálculo, mas vai cair já na prova. Certo. Tudo bem. Então a gente vai ter que basear-se em outras coisas aqui para encontrar o valor máximo, né? Porque note que apesar de quem definir que vai ficar positivo ou negativo é o cara de cima, o de baixo vai definir qual é o maior valor ou o menor valor, né? Porque em cima pode crescer como eu quiser, mas embaixo eu tenho um valor mínimo, concorda comigo? Uhum. Que eu posso encontrar fazendo aquela equação do y vértice. Que tu deve lembrar que é menos delta sobre 4a, né? Então, y vértice, tu vai concordar comigo que é 3 sobre 4. 3 quartos, não é não? Uhum. Esse vai ser o valor mínimo da função. Então, tu tem que concordar comigo que quanto menor for o cara aqui embaixo, maior é a função como um todo, né? A função como um todo, tipo f de x, quero dizer. E quanto menor for o número na divisão, maior é o valor, né? Sim. Faz sentido? Uhum. Perfeito. Então, vamos escrever isso. Estamos encontrando o vértice da parábola, pois é o valor mínimo dela o que definirá para nós informações sobre o domínio da imagem da função. A ideia é essa, eu busco essa informação lá de baixo para aplicar no conjunto. Pô, arrisquei toda a equação aqui, que droga. Deixa eu aumentar aqui. Então, teremos que o cara ali embaixo é 3 quartos. Isso vai ser o menor valor ali. Como será que isso afeta aqui em cima, né? Porque existe um x específico para esse 3 quartos. Qual é esse x específico? Não sei, mas é só fazer a equaçãozinha e a gente descobre, né? A equação do x vértice. Lembra da equação do x vértice? Menos b sobre 2a. Isso. Então, quem que é o nosso b, né? Então, 1 sobre 2, menos 1 meio. Então, vamos dizer assim, por meio dessa informação mínima ali, nós temos menos 1 meio mais 1 é 1 meio. E aqui embaixo é 3 quartos. E gira, né? E faz ficar 2 terços, concorda comigo? Uhum. Então, nós temos esse valor aí, dado pelo nosso pontinho de mínimo. Esse provavelmente é o valor mínimo, ou, no caso, é o valor máximo da função como um todo, já que veio do valor mínimo da parábola. Será que a gente consegue pegar um valor de função maior que essa só jogando valores aqui? Eu acho que não. Por exemplo, vamos pegar um valor arbitrário aqui, bem grandão, 10, por exemplo. Só supondo, tá? Só suposições. Uhum. Vai ficar 100 aqui, mais 10 mais 1, né? Uhum. Então vai ficar 11 dividido por 111, o que é um número bem menor que 2 terços. 2 terços é 0,666. Esse valor arbitrário que eu peguei aqui é 0,09. Então, um número bem pequeno. Ok? Uhum. Vamos pegar um número que faz a coisa continuar sendo positiva. Putas. Agora deu ruim aqui a minha estratégia. Peraí. É 2 terços mesmo? É 2 terços mesmo isso. Porque se eu pegar um número como x igual a 0, por exemplo, e colocar aqui,
Eu fico com 1 sobre 1, né? 1 sobre 1 é maior que 2/3. Cara, seria tão fácil se pudesse usar a derivada. É que eu vi o gabarito aqui agora, eu acho que ele realmente, esse f dois pontos de x não representa uma função f de x. Só que eu também não sei dizer o que representa. Ah, se tu quiser me mandar o gabarito, talvez ajude. Vou tirar um print aqui. Beleza, valeu. Quando mandar, fala, tá? Ah, eu mandei já no WhatsApp. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui. Tá meio precário o computador hoje. Se quiser, eu mando aqui no chat também. Não, não. Não, não. Sem problema. Porque eu não sabia que tinha chat aqui. Vamos ver o que ele fez. Então, x mais 1. Por que que ele apareceu do nada com essa... Na verdade, ele é uma função, tá? Me parece que continua a ser uma função. Só que ele pegou esse cara aqui de baixo e multiplicou pelo y. Uhum. Daí ficou y multiplicado em cada termo. Tudo bem? Sim. Se fosse y igual a isso aqui. Ele pegou a parte de baixo e multiplicou. E daí, por que que ele zerou? Deve ter a ver com a primeira parte da conta lá, né? Ah, claro. Ele pegou tudo que estava aqui do lado esquerdo e passou diminuindo para o lado direito. E daí deixou em evidência e ficou desse jeito. Pegou a ideia? Subtrair o x mais 1 do lado direito. Exato. Tá. E daí isso foi o que tu trabalhou na questão 1, né? Uhum. Entendi. E daí procurou as raízes? Hence from ranges. Tá. Deve ter alguma coisa a ver com essas raízes que você encontrou aqui, né? Quais tinham sido as raízes? Deu exatamente essas. Menos um terço, menor ou igual que x, menor ou igual que 1. Só que aqui ele alterou de x para y. Aham. Deu para entender, né? Deu? Uhum. Beleza. Vamos ver a C. Explain why f has no inverse. Por que que a f não tem inversa? Essa é uma questão teórica, né? Mas a gente pode dizer que basicamente ela não tem inversa porque eu não consigo deixar o x em evidência. Não tem como deixar o x em evidência. Concorda comigo? Na equação de baixo ali. Na nossa função f, né? É o que ele pergunta aqui. Nessa aqui. Uhum. Não tem como deixar o x em evidência, então não dá para obter uma inversa. Né? Porque a forma que a gente obtém uma inversa não é isolando a outra letra? Sim. Pois é. E uma vez que a função é quadrática, eu não consigo isolar a outra letra. Eu poderia, sendo quadrática, se ela tivesse uma fatoração, né? Se ela tivesse uma raiz só, por exemplo. Mas ela não tem, né? Ela não tem raízes, por sinal. Então não dá. Se fosse, por exemplo, uma coisa do gênero assim, olha só. Y igual a x menos 3 ao quadrado, por exemplo. Daí você conseguiria meio que isolar o x, né? Porque você pode fazer a raiz, vai ficar x menos 3, passar para outro lado, né? Tá aí Uhum. isolado o x. É uma função quadrática que o x está isolado. Mas, como essa nossa função não tem raízes, não tem como fazer isso, tá? Tá.
Então tá bom. Deixa eu ver um outro aqui. A 3C também. Isso aí, beleza, vamos lá. As questões estão ficando barra pesada. Nossa, Não pode usar cálculo, cara. É isso que eu prejudico aqui. 3C. Find the expression for the inverse da Fzinha ali. State the domain range. Muito bem. A princípio não é para ter problemas. Vamos tentar isolar o x. Como não é um polinômio completo, talvez não tenha grandes problemas. Vamos escrever a f, tá? Não me parece tipo de conta que você não sabe fazer, por isso que eu tô achando estranho. é porque função inversa, como tinha sido a matéria que eu perdi, eu ainda tô recuperando ela, e eu ainda não tô sentindo firmeza nela. Cada exercício que eu vejo, eu fico meio em dúvida no que fazer. Pediu função inversa, isola a outra letra. Algebricamente é isso, tá? Eu vi algumas pessoas resolvendo, onde eles também chamam f de x. Ah, isso, exatamente. Tá. Só que eles trocam y por x. Sim, no final você pode fazer isso, mas fazer agora vai te confundir, entendeu? Tá. No final eu vou fazer isso. Ok. Então agora eu faço a square root aqui. Opa. Vai ficar mais e menos, né? E agora eu posso trocar, né? Porque eu tô buscando uma função, a gente sempre tem y em função de x, mas isso para mim é bobeira, não precisa fazer isso. Mas, teu professor quer. Essa é a inversa. Tá, então, resolve ela com as variáveis como estão, x e y, e no fim inverte só, se ele, como ele está Isso. pedindo. Tá, tranquilo. Tranquilo, né? Aham. Beleza. Deixa eu Muito ver. bem. Era... Tinha mais uma, né? Tinha aqui. State the domain, the range. Bem, o que vai definir o domínio são os valores que você pode jogar na função. Ou seja, esse cara aqui tem que ser maior que zero. Nada demais, né? Não, não poderia ser igual a zero também? Ou ele Ah, não mas é igual, aceita? isso aí. Ah, tá. 3 sobre 75, que eu acho que é, bem, 25, né? X maior ou igual a 25, concorda comigo? 1 sobre 25. Uhum. Qualquer número maior que 1 sobre 25 vale. E note que essa função ela tem mais e menos. A parte positiva vai para todo positivo, vai até o infinito. E a parte negativa vai para todo negativo. Então a imagem é todos os reais. Esse é o domínio. E a imagem, todos os reais. Menos o cara que faz essa. Não tem menos não. ele é zero também, esse cara. Ele zero, não tem problema. Então é todos os reais, tá bom? A imagem. Tá. Ok, tá, tranquilo. Tranquilo. Nada demais, nada demais. Deixa eu ver a outra aqui que tinha ficado com dúvida. Acho que a maioria era depois de fazer a função, só determinar o domínio e a imagem. Mas Tua prova é amanhã, cara? quinta-feira. Uhum. Tinha uma questão da lista 5, vou pegar aqui, que é uma função composta onde é uma seguida da outra, é um fog, só que prolongado. Pode mandar. Aqui. Ah, não, é na lista 6 mesmo. Deixa eu só ver se eu te mandei a foto, que acho que eu só te mandei da parte da frente da lista. Não, você mandou duas fotos da lista 6. Ah, mano. Ah, tá, Só preciso tranquilo. que você me fale qual que é o número da questão. É a questão
8A. 8A. Dessa vez. Deixa eu salvar aqui. Functions U and V are defined, blá blá blá. State the range of the function. Então a gente tem que fazer a composta primeiro, né? Fazer a U composta da F. Beleza? Uhum. Se a gente obtém a função, as coisas funcionam melhor. Então a nossa U é x menos 3. No lugar do x da U, a gente coloca a nossa V. F, na verdade. Cadê F? Ah, F é essa. Bom. Não é uma coisa assim tão auto-evidente, né? Beleza. Quem que é a F, né? Talvez tu não saiba isso. Você não sabe quem é a F, né? E eu também fiquei com dúvida só de olhar na terceira da A, que é isso que eu te falei. Foi mais prolongado, assim. A terceira dá, não entendi tua dúvida. Além de não bater o olho e ver de cara qual que é a função, eu também fiquei com dúvida no ponto 3 ali, que é um F de V de U. Essas mais prolongadas assim ainda não Vai ter que fazer notei. uma composta dentro da outra. Mas uma vez que a gente tiver as três funções, está feito. O problema é quem que é essa função aqui, né? Isso é um seno ou um cosseno. Para ti, tranquilo isso? A gente ainda não chegou a ver Não é funções. sacanagem do teu professor, porque, tipo, como é que você vai encontrar... Bem, talvez seja besteira da minha cabeça, mas me parece que se tu te souber que a função é... Qual é a função, né? Se é seno, cosseno do que, etc. Fica bem mais fácil resolver, mas talvez não precise. Porém, foi a primeira ideia que eu tive, entendeu? Uhum. Encontrar quem é a função, deve ficar bem fácil. Porque não é difícil encontrar quem é a função. Só que se tu não aprendeu ainda isso, daí eu não sei, né? Se é a estratégia que ele quer. Talvez ele queira uma outra ideia para encontrar o range. Agora, como é que a gente pode fazer isso, né? Bem, deixa eu pensar aqui. Vamos tentar fazer sem encontrar que seno é isso, é esse, tá? A gente vai precisar definir a função, porque ele Pois é, aí que pede. tá. Eu faria isso, foi a primeira ideia que eu tive. Só que Sim, como tu sim. acabou de me dizer que vocês não aprenderam seno e cosseno ainda, então eu vou ter que pensar de outra forma, entendeu? Uhum, tá. Agora, como, né? Nós queremos o domínio dessa composta. Bem, o que é essa composta? Ela é você pegar o U e colocar a F dentro. Na verdade, o valor do domínio da F, certo? E a F, você tem que concordar comigo que, de acordo com esse gráfico, ela tem o seu domínio definido muito bem claramente entre 1 e menos 1, certo? Uhum, sim. Então a gente pode dizer que a nossa F, vamos ver se você concorda comigo, é entre menos 1 e 1, beleza? Uhum, sim, sim. De tal forma que a nossa UOF aqui, ela vai ficar entre menos 1, o range dela, né? E 1. Porque aqui não é o próprio f de x que tem justamente essas limitações. Uhum, Sacou a ideia? sim. Então, vez que a u é essa função simples aqui, né? Ela vai ter o seu maior valor, né, composta, né? Quando o nosso seno aqui tiver em 1, e vai ter o seu menor valor quando ele tiver em menos 1. Ela é linear, não é mesmo? Uhum, Pegou a ideia? sim, acho que deu para entender. Show. Então, quem que é u de menos 1? É só colocar menos 1 aqui, vai ficar menos 4, certo? Uhum, Então, esse é o menor valor. Isso aí foi legal. Menos 4 aqui. E um positivo vai ficar menos 2. Então, a nossa composta ali vai estar entre esses dois valores, tá?
Beleza. Não precisou de fato saber quem é que é cosseno é aquele cara. Agora vamos para U da V de F. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é a V de F. Para depois pegar esse intervalo, esse range da V de F e jogar na U. Ou seja, primeiro a gente faz esse domínio, desculpa, essa imagem, e depois jogar no U. Tá bom? Uhum. Bem, eu acho que você pode tentar fazer o V de F para mim, né? Ver se você pegou a ideia. Então, Deixa eu só escrever o que você tem que fazer agora, para você não estar tão perdido assim. então também Ah, diga. ficaria v de -1 e v de 1, substitui na função v, e chega aqui, fica -2 como menor valor e 2 como maior valor. Ou- Isso. Então nós temos que este carinha está entre -2 e 2, certo? Uhum. Boa. Aí a gente vai pegar esse -2 e 2 e jogar na outra? Isso. Ah, bom. Então, Tranquilo, hein? Agora tem que jogar na U. tá, tranquilo. Então ficaria -5 e -1. -5 e -1. Find the largest possible domain of the function, blá blá blá. Só uma dúvida. Diga. Se É que aqui ficou, não sei se por coincidência, mas ficou na ordem. Então a gente jogou o F no V e o V no U. Não, não é coincidência. A gente tem que fazer desse jeito. Então na terceira a gente não poderia fazer, por exemplo, F de U e depois para V. Teria que ser na ordem. Que U ele quer para o V. contrário aqui, né? Ele quer que tu jogue o U no V e essa resposta tu joga na F. Ele quer o contrário, ele não quer a mesma coisa que a gente encontrou. Aham. Então, se eu vou jogar o no V, eu vou ter 2x menos 3, que a princípio pode ir de menos infinito a mais infinito. Tem nenhuma impossibilidade ali na, nessa parte aqui, o VU, né? Não tem nenhum problema aqui, Uhum. né? Porque eu vou jogar o U dentro do V. Então vai ficar 2 menos 6, 2x menos 6. E 2x menos 6 pode ir do menos infinito ao mais infinito. Agora, quando eu coloco do menos infinito ao mais infinito aqui nessa função, essa função ela está definida entre bem, ela tá bem definida aqui nesse quadrante, mas ela não tem nenhum problema de ir para o menos infinito e para o mais infinito também, me parece. Então eu acho que a resposta é de menos infinito a mais infinito mesmo. Ou tem outra coisa aí nas tuas respostas? Deixa eu ver. Esse aqui é a 3. Ele fala que fica -3 menor ou igual a 2x menos 6 menor ou igual a 5. Domínio? É, A 8A3 ali? isso. Ah, me manda aí, eu não tô entendendo essa resposta. Te mandar aqui pelo chat da ligação, então que acho que fica mais fácil, né? Ih, não. Mas- Fica mais fácil no WhatsApp. Ah, tá. Então, o problema é que aqui ele não deu nem o passo a passo, ele só mostrou a solução. A gente pode fazer uma engenharia reversa. Deixa eu pegar aqui. Tá.
Mas ele está pedindo o domínio da função. Ah, tá. O negócio é o seguinte, né? O enunciado não deixou claro, mas a tua função está definida entre -3 e 5. Ah, tá. Então não pode, o domínio não pode passar disso Isso, pela questão. isso. Tá. Até o V de U, né? Que é como a gente fez agora há pouco, que dava o 2x-6, eu até falei, lembra? Uhum. O 2x-6 ele vai de menos infinito a mais infinito, mas como a gente está buscando isso dentro de f, o f tem essa limitação de -3 a 5, né? Que não está explícita. Ah, ele tá assim. Eu não tinha visto, desculpa. Tá explícito, sim. Entendeu? Então é isso. Então acabou limitada por causa deste carinha aí, tá bom? Tranquilo. Tranquilo. E aí, o que mais nós temos? É, deixa eu ver. Acho que 8. Ah, essa mesma 8C tem 1, 2, 3 também, A3. A 8C, beleza, deixa eu pegar aqui. Find expression for the inverse. Tem que isolar o x. Vamos isolar. Se aqui vai ser possível, né? X diferente de -d, beleza. Vamos tentar isolar isso aí. Vai ficar y, que multiplica x mais d. Tentou fazer isso e não conseguiu? Esses três últimos eu não cheguei a fazer, não. Mas eles me pareceram bem difíceis, sim. Principalmente Hum, o 2 e o 3. não acho que vai ser uma coisa de outro mundo, não. Tá vendo que eu tô deixando tudo que tem x do lado esquerdo, né? Sim. Agora eu vou pôr isso tudo em evidência. Y menos 2, certo? Uhum. E agora quem tá ali multiplicando x vai pro outro lado dividindo. Ok? Pronto, encontrei a função inversa. Tranquilo. Aí ele fala para achar o valor de D, tal que H é self-inverse. Seja lá o que isso quer dizer. Self-inverse. 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 The fuck is that? Ah, já tá aqui. For this value of d, there is a function key such that. Nossa, ainda manda essa. Deixa eu ver. Será que ele quer dizer que a função inversa vai ser igual à função normal? For this value of d, there is a function key such that. Nossa, velho, mas esse cara manda uma dessa. Que é isso, cara? Self-inverse function. Deixa eu procurar no Google o que significa isso, tá? Uhum. Cada coisa que me aparece. Dou 12 horas de aula todo dia, hein? Coisa nova ainda, tá louco. What's a self-inverse function? Tá, tá carregando aqui, né? Ah, é justamente isso que eu falei, tá? Eu acho. Ele tá dizendo que a f da f de x tem que ser igual a x. For every x in the domain of x, in other words, is the sum of f. For example, 1 sobre x ter um x são.
Self-inverse. É. Mas tem que ser iguais. O som tem que ser igual à sua inversa. Nossa, tô cheio de erro aqui o negócio. Mas é isso. Tá bom? Pegou a ideia? Uhum. Então vamos pegar a função aqui. 2x menos 5. Ele deu a função de K. Não, Pois é, eu não de sei para que f de usar K. aquilo. De Daria para certa fazer. forma era só igualar aqui. É que ele faz H de K. Daria para fazer um processo inverso para voltar e descobrir o valor de D na função. Isso não é trivial, mas a questão. Tá. Peraí. Aqui ele está me falando para H ser uma self-inverse function. Então eu não sei por que ele está falando de K. A gente só precisa supostamente dar H para isso. Mas tudo bem, vamos pegar essa informação aqui. Meu Deus, cara. Irrita isso às vezes. Umas coisas que eu não vi, cara. Dá para fazer um processo inverso. E quem é H, né? H é esse cara aqui. Então eu joguei uma função que ficou daquele jeito. Função K, né? Então aqui fica K, igual 2x sobre x mais 1, certo? Uhum. Bem, como aparece só 2x ali em cima, a gente precisa que K seja uma coisa que vai cancelar com esse menos 5, né? Sim. Então, quem vai ser? Vai ser primeiro x, porque tem que parecer 2x. Agora, o que eu faço? O que eu multiplico por 2 para que dê 5 positivo? 2,5. 5 meios, né? Multiplica por 2 aparece 5 positivo. Tudo bem? Uhum. Então, vai ficar 2x sobre 5x, x mais 5 meios mais d. Igual a 2x mais 1. X sobre x mais 1, certo? E agora, obrigatoriamente, né? Esse cara aqui tem que ser igual a 1, né? Beleza? Uhum. D é menos 3 meios. E por consequência, o K, que é x mais 2, x mais... Nossa, tô podre já, velho. Muitas horas seguidas dando aula. X mais 5 meios, como o... Bem, tá aí, né? Essa K já. Eu já encontrei. Eu tava pedindo quem era K e eu já encontrei. Eu encontrei o K antes de ter encontrado o D. Ó, Uhum. encontrei o D. Beleza? Então, o Tranquilo. que eu fiz aqui, né? Só relembrando. Falou de self-inverse. Se não te der essas informações aí que ele deu, você sabe que a função tem que ser igual à sua inversa. A consequência disso é se você jogar a função dentro da inversa, aí só dá x. Né? Você jogar a função dentro da sua inversa, vai dar x. Agora, ele deu um monte de coisa aqui que na prática é só um pouco de álgebra, né? Aquela engenharia reversa lá, beleza? Tranquilo. Bem tranquilo até. Nem precisou de informações muito intensas aí. As definições de self-inverse. E que mais? Só quando a gente estava fazendo os exercícios para definir limites das funções recíprocas, depois eu fui fazer mais alguns exercícios e eu fiquei com uma dúvida com relação a
aos sinais. Quando a gente colocava aquele número um pouco maior que zero ou um pouco menor que zero, sabe, que fica zero com positivo ou zero com sinal de Uhum, o que negativo. que tem? A gente só leva em consideração o que está no denominador. Sim. Não, na verdade não. Vai depender do sinal de cima também, né? Por exemplo, Mas o se eu sinal do, tiver do número, aí não isso, se... do número. Ah, tá. Porque Então, por tava... exemplo, se for -1 sobre 0 negativo, menos com menos dá mais, então vai para infinito positivo. Isso. Mas então a gente nem escreve -1 com aquele menuzinho em cima também, se fosse o caso, né? Não, -1 é -1. Tranquilo. Ah, tá. Então, essa era a minha Quem questão. está sendo aproximado de zero pela esquerda e pela direita é o x. No caso, isso aqui seria o limite de x tendendo a zero de -1 sobre x, sacou? Uhum. Daí, esse x ali pode ir para zero tanto pela esquerda, ou seja, valores negativos, o que vai te levar para mais infinito, quanto pela direita, valores positivos, o que vai te levar para menos infinito. Tranquilo. Tranquilão. Acho que era isso, então. Show de bola. Vou te enviar o que a gente fez aqui. Boa sorte na prova. Você tá bem demais pra prova, cara. Só pega mais. Eu acho que você tem que pegar mais uns exercícios aí feitos do livro. Isso talvez ajude Uhum. a ter bem em mente a ideia que o professor quer de resolução, tá? Sim. Daí vai dar tudo certo, vai dar mais que certo. Então, só a função inversa pode mudar o sinal só. Sinal não. Digo y e x só no Só final. no final da conta, exatamente. Tranquilo. Perfeito. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu, meu cara. Até. Até.